Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Antes de qualquer assunto ou informação, peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com geral, expulse o vídeo aí no grupo de Telegram, WhatsApp, Instagram, dando força aqui no canal Vasco Connection, fazendo parte aí dessa nova história da gente falar do Vasco. Mais um vídeo, um oferecimento do Argentina Hotel, número aqui embaixo, liga para lá, diga que assistiu o vídeo aqui e receba um desconto. Vamos falar do Rafael Silva, vamos falar do Germancano, vamos falar do Leandro Castan, Zé Ricardo e outras questões relacionadas ao Vasco da Gama. Vamos lá. Germancano, quando eu disse aqui, começando por ele, que o Vasco fez um investimento no Germancano na época do Campelo ainda, né? O Alexandre Campelo foi trazido pelo próprio presidente do Vasco, que foi até a Argentina, enfim, conversou com o atacante na época, apertou as mãos e veio, deu conta do recado, porém não tinha o time à altura do Cano, para jogar para o Cano. O Vasco é um time extremamente limitado. Eu falei mais cedo que já era uma tragédia anunciada, e é uma tragédia anunciada, continua sendo. Na minha opinião, respeito a de todos vocês, pode deixar aqui embaixo no comentário, por quê? Dificilmente você vai encontrar um jogador do nível do Cano no mercado. Sabemos disso, sem hipocrisia. Aí comentaram assim, o Cano é um jogador muito caro, ganha cerca de 500 mil, 600 mil no Vasco. Cara, Léo Jabá ganhando 150, Marquinhos Gabriel ganhando 150, Zeca, Hernando, entre outros, Sanches, Michel, Rômulo, isso é jogador caro. Agora, tentar, valia demais o esforço para manter o Cano nesse elenco do Vasco. Por que não? Olha, é 500, é 600, beleza. Dispensa essa barangada aí e deixa o Cano. Segura a onda, faz um acordo com o Cano. Não, vai ver o Cano se destacar em outro clube, no futebol brasileiro, porque ele não vai sair do Brasil, né? Todo mundo em cima do Cano. Aí é a questão, né, da competência. É falta de competência, ponto. Tá? Na minha opinião, falta de, olha, permanece, segura a onda, negocia, sei lá, se vira, dispensa todo mundo, segura o cara. Mas não. Mais uma derrota no ano para o torcedor vascaíno. Aí vira a chavinha. A questão envolvendo Leandro Castan. O Castan, ele entrou em polêmica. Não pode acontecer essas coisas. Ele veste a camisa do Vasco. Ele está no clube da grandeza do Vasco. Então ele tem que entender, nós sempre elogiamos o Cano aqui, sempre enaltecemos o Cano e o Castan, desculpa aqui. O Castan sempre foi um cara que sempre teve e sempre vai ter o nosso respeito e admiração, até pela história de vida dele. Deus o abençoe bastante. Só que ele precisa prestar atenção em um certo tipo de postagem. Ele joga no Vasco. O Vasco é grande demais para você colocar um rival, exaltar um rival. Sabemos como é o futebol, cara. Então, esse tipo de comentário, vocês que acompanham, eu acho que não vale muito, não. O Castan tem que prestar atenção, sim. Essa é a minha opinião. Respeito a de vocês aí do outro lado. Claro, sempre vou respeitar a opinião de cada um. Mas é fato. Tem que ter, ó, segura a onda. Castan, pô, bota negócio de Corinthians, você tá no Vasco, pô. Sabe? Existe uma rivalidade muito grande entre as duas equipes. Ah, mas o Vasco tá em baixa. E daí? Continua sendo Vasco. Continua sendo Vasco. A história do Vasco continua. As pessoas que puxam o Vasco para baixo, elas vão sumir, elas vão sair do Vasco. Podem ter certeza, isso vai passar. Repito, não há mal que dure para sempre. Tá certo? É o meu pensamento. Tá? Então, tem que ter responsabilidade nas redes sociais. Principalmente
um jogador de nome, um jogador de mercado, tem contrato com o Vasco, é ativo do clube. Acho eu, tá? Em algumas conversas que eu tive aqui, né, com algumas pessoas relacionadas ao Vasco, é que o Zé Ricardo gostaria sim de contar com o Leandro Castan dentro do seu planejamento. E aí? E o Castan tem contrato com o Vasco. Sabemos que dificilmente o Vasco vai conseguir um zagueiro tipo a altura do Castan, que eu considero o Castan um bom zagueiro. É um bom zagueiro, experiente, passa experiente para os meninos. O Vasco precisa contratar outros? Sim. O Vasco precisa organizar o plantel? Sim. Aí, pô, beleza. Agora, são questões que tem que ter cuidado. Não adianta fazer o mais do mesmo. Não adianta causar polêmica. Tá certo? Aí você entra no assunto Rafael Silva. E algumas outras contratações, tipo Jean-Pierre, do Grêmio, que acabou de ser dispensado pelo Grêmio. O Grêmio deve disputar a Série B. E ao contrário do que comentaram aqui, é uma preocupação sim. Que o Grêmio jogando no Olímpico, lá na Arena, no caso, né? É muito forte. Sabemos disso. E o Grêmio não vai se desfazer de todos os jogadores. Então, torcedora vascaína. Pô, você traz o Rafael Silva, beleza, é vascaíno, é legal, mas o Vasco precisa manter, contratar jogadores à altura. Agora surgiu o nome do Diego Souza outra vez, novamente o Diego Souza entrou no radar do Vasco, porque já trabalhou com o técnico Zé Ricardo, é vascaíno de infância, isso conta muito. Muita gente fala, conta, claro que conta. O cara quando torce pro clube, olha o Daverson lá no Palmeiras, sabe? O cara torcedor do clube, joga no time do coração. Você acha que o cara vai entrar normal, tipo assim, vou jogar aqui como eu jogo lá no timezinho X, tipo A, B, C ou D. Não vou diminuir a instituição de ninguém aqui não, nenhum tipo de instituição não. Porque eu não quero que façam com o Vasco, eu também não vou fazer com outras instituições, né? Vamos pregar o respeito. Agora, o Diego Souza, hoje no Vasco, claro que seria bem-vindo. É um jogador que dispensa comentários. Foi muito bem no Vasco. Agora, essa barangada que vestiu a camisa do Vasco, que não deram sangue em momento algum, pô, é isso? Ah, não, tá velho. O que adianta ter jogadores mais novos? Léo Jabá, Sanches. O que adianta? Tem grana para pagar? Jogador tem grana para pagar o Messi da vida aí? Pega lá o Giancarlo do Náutico, disputou muito bem. Faz uma mescla, junto com o Diego Souza, junto com o Nenê. Pega jogadores mais jovens, que se destacam. O Edu, vai deixar o Edu embora de bobeira pro Cruzeiro? O cara vascaíno declarou várias vezes que estaria louco, na verdade, para jogar no Vasco. Essa é a realidade do vascaíno, gente. O torcedor vascaíno, ele tá cansado, sabe? De tanta cabeçada, de tanta canelada que a diretoria do Vasco vem cometendo. Mas surgiu uma boa notícia do Carlos Brasil, beleza. Eu gosto do Carlos Brasil. E reitero aqui, é um bom profissional. Sabe, eu leio os comentários aqui, eu respeito, as pessoas têm direito, é liberdade de expressão. Mas agora, que o cara é bom, ele é bom, pô. Claro que ele mudou a base. A base do Vasco era uma antes da chegada do Carlos Brasil, depois tornou outra. Uma base mais forte, mais organizada, com jogadores, conseguiu contratar, inclusive o Galarza. Foi através dele, observou, ele observa muito o mercado sul-americano. Isso é legal. E ele traz para dentro do Vasco os profissionais que vão trabalhar à frente das categorias de base. Então acho que ele vai ser, tenho certeza, ele vai ser muito importante nessa transição. Eu acho que ele merecia sim um cargo mais alto dentro do Vasco. Para você contratar qualquer um, traz um que torce pelo time, tem capacidade, conhece todas as portas ali dentro de São Januário, conhece o vestiário do Vasco, e o Vasco precisa disso. O Vasco estava precisando disso. E tem mais, precisa de mais ainda. É pouco ainda.
Nem começou ainda. Na minha opinião, está no zero. Agora começou. Agora está começando. Tem que começar a pontuar. Tem que começar a subir. Sabe? Degrau em degrau. Anuncia um aqui, anuncia outro ali. A contratação desses jogadores. Ah, tá no radar do Vasco. O Jean-Pierre, o Diego Souza, enfim, jogador, Rafael Silva. Traz para o elenco do Vasco. Sabe? Traz para o elenco do Vasco. O Vasco precisa de um elenco mais robusto. Repito, é uma canelada, é um tiro no pé o que estão fazendo com o Cano. Teria solução sim. É uma boa conversa, é uma negociação mais a fundo. É o único jogador, tipo assim, dos últimos anos aí, das contratações do Vasco, que deu certo. O Nenê, a gente não conta muito, porque o Nenê é um cara que é acostumado, fora de série, apesar da idade, conhece a camisa do Vasco, conhece a torcida do Vasco, e é o Nenê, é diferente, é um jogador diferente. Então, torcedor, torcedora, esse é o meu pensamento, respeito o pensamento de vocês também, e vamos seguir lutando, vamos seguir acreditando por dias melhores dentro da nossa instituição, tá certo? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui, um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.